Boa noite a todos. É com grande prazer, satisfação e amor que iniciamos mais um dia do estudo do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Um estudo que tem como propósito promover o amor e, por consequência, a caridade em todos os irmãos através da instrução. Na aula anterior, nós mencionamos as questões introdutórias do livro, né? A forma que ele foi construído, a forma que ele foi regido. Inclusive, vocês podem encontrar, né, este vídeo na plataforma do YouTube, na aula anterior. E nesta aula, né, nós falaremos sobre a moral, falaremos sobre a consciência, falaremos sobre o intelecto, falaremos sobre a união, falaremos sobre a fé, falaremos sobre o amor. Importantes faculdades que são a base deste livro e a base de qualquer religião humana. Qualidades que são desenvolvidas com o passar das encarnações. Qualidades que são a verdadeira busca humana. E digo mais, que são a verdadeira busca espiritual. Qualidades que, apesar de simples em suas palavras curtas, possuem um significado de grande abundância e um nível de dificuldade muito grande em ser atingido. Iniciaremos pela moral, né? E aí eu convido algum dos irmãos para fazer a leitura do texto A Moral, né? Para assim darmos início à nossa compreensão e discussão. Rodrigo, pode ser você? Por... Boa noite, irmão. Boa noite a todos. A moral. O aperfeiçoamento moral é uma das reformas mais importantes a serem realizadas. É através disso que promoveremos o amor, a liberdade, a fraternidade e a caridade, em busca de uma sociedade mais justa. Para que a reforma moral seja efetiva, é necessário esforço coletivo e diário, devendo ela ser o objetivo de todos. Promover o interesse de cada um na busca do seu aprimoramento moral é o que pretenderemos com esta obra. Muito bem. Começando a interpretação do tema moral, veja como a moral é impactante na evolução do espírito e de todos ao seu redor. Veja que a moral, em conjunto com o intelecto, são as principais características de construção de um espírito superior. O espírito, quando ele é simples, ignorante e ainda instintivo, ele não possui uma faculdade moral desenvolvida, porque a moral está completamente ligada à consciência. Eu não consigo desenvolver a moral sem antes desenvolver a minha consciência. Aliás, o meu desenvolvimento moral depende do meu desenvolvimento de consciência. E como verão mais à frente, a consciência é a nossa ligação, né? Direta com Deus. É a comunicação nossa com o Criador. A consciência é um aspecto de extrema importância dentro da vida espiritual. Ela garante que possamos seguir o nosso caminho rumo ao bem, rumo ao amor. Entretanto, a moral é algo que depende da coletividade. As regras morais são as regras que a comunidade, ou a sociedade, ou a humanidade, né? E é claro que existem diferentes regras morais, né? Estabelecidas em diferentes partes do orbe, chegam a um consenso. Então, por exemplo, no pretérito era imoral algumas questões que permanecem pela imoralidade. Entretanto, algumas questões eram morais e que hoje são imorais. Quando voltamos no passado, nós vemos, por exemplo, uma veia de preconceito muito grande para com outras etnias, preconceitos para com a mulher, preconceitos para com diversas questões que hoje a sociedade já não aceita mais. Aquilo que era moral naquela época tornou-se imoral, até em relação aos nossos amigos animais. Os nossos irmãos animais hoje são muito mais respeitados porque é imoral maltratar um animal, e outrora não era. Mas não era pelo nível de desenvolvimento humano.
Agora eu pergunto a cada um de vocês, tá? Eu gostaria que alguém me respondesse. Vocês acreditam que o desenvolvimento moral tem um fim? Boa noite a todos. Eu acredito que isso é a moral absoluta é só de Deus, né? Eu vejo dessa forma. Então isso significa que não tem fim para nós. Bem, quem mais? Vamos ver as outras opiniões. Ela acompanha a evolução da humanidade. De acordo com que a humanidade vai evoluindo, automaticamente, tanto a moral individual como coletiva, ela vai se adaptando de acordo à sua época. Então, se nós estamos fadados a uma evolução constante que não pararemos, então automaticamente a moral vai nos acompanhar e vamos evoluindo junto com ela. Quem mais? Boa noite a todos. Eu penso da mesma forma, meu irmão. Eu acho que é um processo que não é para ter fim, porque perfeito só Deus. Então, enquanto não chegarmos próximo disso, sempre vai ter um passo a ser dado. Bom, eu fiz essa pergunta porque eu não sei a resposta. Eu sei que a minha tem muito que evoluir, né? Estou em estado de evolução. Agora, eu não sei se um dia ela chegará ao fim. E a palavra eu não sei dentro do futuro é muito válida, né? Porque nós temos que entender que algumas coisas, aliás, a maioria delas, fogem à nossa compreensão. Nós imaginamos que a evolução moral é constante, mas talvez quando estivermos perfeitos, puros e completos, a nossa moral já atingiu o ápice, como foi nos informado no Livro dos Espíritos de 1857. Vocês buscarem, né, na íntegra, as respostas e perguntas, vocês encontrarão muito sobre isso, né, sobre a questão moral. Contudo, neste momento, há muito que evoluir. E saber que há o que evoluir, que existe o que evoluir, já é o primeiro passo para evoluir. Né? Nós precisamos primeiro identificar aquilo que devemos evoluir para depois tentar promover, né, essa evolução. Aqui também diz que a obra, né, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, tem como a busca, né, o aprimoramento moral e o desenvolvimento moral das pessoas que ali estudarem ela, né? Mas é bastante pretensioso, né, ter essa busca. O desenvolvimento moral não depende apenas da leitura ou do estudo, ele depende da prática, né? Portanto, para que a obra atinja o seu objetivo e encontre o aprimoramento moral em todos os irmãos que por ela se identificarem, ela precisa também do livre-arbítrio e da prática dos irmãos. É como você receber uma receita de remédio e não tomar. Né? É como você ter uma receita do medicamento, não ir até a farmácia, comprá-lo e se medicar. A receita talvez esteja na obra anterior e até mesmo na Bíblia. Entretanto, é necessário que possamos tomar o medicamento, né, para que ele faça efeito. E aí entra uma questão muito importante, que é o convite a todos os irmãos que possam, né, auxiliar com o livre-arbítrio nos seus desenvolvimentos. Dúvidas? Pois não? Claro. Só queria fazer um complemento dentro da obra interminável, né, na parte terceira, sobre a moral do homem, tem a pergunta 461, de onde vem a moral? A moral absoluta vem de Deus. Entretanto, ela é proporcional ao estado evolutivo do encarnado, estando em diferentes estágios, de acordo com a evolução da sociedade da sua época. Perfeito. O nosso irmão espiritual responde que a absoluta está em Deus, né? Entretanto, todos os espíritos têm morais compatíveis. Só que o espírito que respondeu isso também está em desenvolvimento, né? Por mais que esteja em escalas maiores de desenvolvimento, também está em desenvolvimento. Então, é imaginar que não há um fim. Entretanto, saberemos isso quando a atingirmos. Devemos tratá-la como se não houvesse um fim. A busca moral é constante e ela é muito importante como sustentação da busca intelectual. O intelecto sem a moral é muito perigoso. Alguém sabe me dizer por quê? A infância.
Eu citaria uma frase de Paulo de Tarso, que eu estou a tarde inteira até questionando sobre ela. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que levaria a isso. Porque não basta eu ter intelecto se eu usar da minha conveniência para chegar naquilo que eu quero. Então, hoje eu vejo um grande problema relacionado a essa frase de Paulo. Vamos estudar essa frase, essa linda frase de Saulo, né? Vamos estudar? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio para praticar tudo aquilo que eu quero. Eu tenho liberdade para agir da forma que eu quiser. Mas nem tudo é conveniente ao meu progresso e evolução. Nem tudo me ajudará a crescer. Nem tudo desenvolverá o meu espírito. Como adultos, encarnados e espíritos livres, vocês têm a liberdade de fazer as suas escolhas. Podem escolher a porta larga, podem escolher o caminho ilícito, podem escolher as vicissitudes, podem escolher os caminhos que levam ao prazer mundano, né, e imediato, mas não lhe será conveniente, porque não é isso que desenvolve o seu espírito. O que desenvolve o seu espírito é o oposto disso. É aquele caminho que você sabe que está certo através do próximo aspecto que veremos mais à frente, que é a consciência. Pois não, irmã Juliana? Boa noite. Eu acredito que tanto é importante a moral quanto para o desenvolvimento intelectual que atualmente nós vemos que a ciência segue os princípios da bioética. Então, mesmo os pesquisadores atualmente entendem essa importância. Seguem? Quando não seguem, normalmente é aplicada uma punição, como nós vemos no noticiário recentemente, onde foi aplicado uma técnica genética que ainda não estava completamente desenvolvida, foi aplicada em embriões e o indivíduo que praticou foi punido. Irmã Juliana, a sua colocação é muito importante, tá? Gostaria de agradecer ela, mas ela cabe uma discussão, né? Talvez o mundo científico tenha conceitos estabelecidos sobre a bioética, sobre a boa conduta, sobre as questões moralizadas, mas a prática ainda precisa ser muito aperfeiçoada, né? De fato, algumas questões morais são impraticáveis no mundo de provas e expiações. Por mais que alguns indivíduos queiram, eles têm grande dificuldade em praticar, porque a moral, apesar de ser uma iniciativa individual, ela depende da coletividade. Eu vou dar alguns exemplos disso que eu estou dizendo. Quem daqui gostaria de ajudar todos os andarilhos, pessoas moradores de rua, pessoas em estrada pedindo carona, que estão com o carro quebrado? Quem daqui gostaria, por favor, erga a mãozinha. Os que não ajudam, eu tenho convicção que é por medo. Medo das consequências. E se eu levar um estranho para minha casa e ele violentar a minha família, ou me machucar, ou acontecer alguma coisa? Se eu parar na estrada para auxiliar a pessoa que precisa, né? Como era tão comum no pretérito, né? Se eu auxiliar a pessoa e ela me assaltar ou me raptar, então perceba que as próprias falhas morais impedem o desenvolvimento moral. É um ciclo vicioso. E que permanece. Nós estamos falando de moral dentro do Espiritismo desde 1857, 18 de abril de 1857. Você já tinha um conhecimento das questões morais. Entretanto, já se passaram mais de 166 anos e a humanidade continua em extrema dificuldade de algumas práticas básicas. Foi debatido, discutido, criado cartilhas, criado comissões internacionais, mas na prática é muito difícil, principalmente em países não desenvolvidos. Os países mais desenvolvidos são mais moralizados porque não tem esse medo. As pessoas se auxiliam porque não tem esse medo. Entretanto, por que acontece em alguns países e não em outros? Alguém sabe me responder? Por que me arrisca
responder, né, por que alguns países se desenvolveram, inclusive moralmente, isso é comprovado na atualidade, e outros não. Por que alguns países são mais moralizados e outros não? Porque, por exemplo, a cidade do México tem os índices de criminalidade mais altos do mundo e alguns locais na Suécia, por exemplo, são quase zero. Qual que é a diferença entre esses povos? Por favor. Eu acho que às vezes não é que necessariamente todos os indivíduos daquela localidade são moralmente mais desenvolvidos do que de outra, mas eu acho que em alguns lugares essa moral ela é botada mais à prova. Por exemplo, quando você está num país que você passa uma necessidade de fome, por exemplo, você vê o seu filho passando fome, você é botado à prova na questão de roubar um alimento para alimentar sua família, por exemplo. Excelente, Juliana. Nem todos os indivíduos de um país desenvolvido são moralizados, e nem todos os indivíduos de um país não desenvolvido são imorais. Entretanto, percebe-se uma tendência maior por conta de um detalhe econômico. Nós podemos enxergar esse detalhe econômico. Quando nós pegamos a distribuição de renda, por exemplo, de um país desenvolvido, a classe média prevalece. Então, você tem muitas pessoas em níveis intermediários, que têm acesso a estudo, acesso a bons hospitais. Em países não desenvolvidos, você tem uma enorme classe na miséria e uma pequena classe multimilionária, né? Então, você não tem a classe média, né? Você não tem o meio termo. E essa classe média, na verdade, é oriunda de uma questão histórica. O irmão Afonso pode até me auxiliar nisso, né? Mencionou sobre o iluminismo na aula anterior do Livro dos Espíritos de 1857. Tem uma questão histórica que é o próprio desenvolvimento, a luta pela busca da igualdade, fraternidade, liberdade, a revolta dos povos que eram os colonizadores e não propriamente as colônias, né? Os colonizadores, é por isso que os países europeus, né, tendem a ter um desenvolvimento melhor em termos econômicos, alguns não, mas de uma forma geral é assim que acontece, e o próprio Estados Unidos, que foi colonizado, mas foi colonizado como uma forma de povoamento, né, e não de exploração, foi colonizado pelos ingleses, e aí houve a própria luta interna, né, pela independência, né, que é tão comemorada num país como os Estados Unidos. Então você percebe que a questão histórica influi. E aí, quando a questão histórica influi nesse desenvolvimento, né, nós percebemos que os habitantes daquele determinado local estão suscetíveis a um sugestionamento muito mais saudável do que os habitantes, por exemplo, do Brasil, o país que vocês estão. Porque morar no Brasil te induz à imoralidade. Como assim, professor? É simples. Você morar no Brasil, você está suscetível a trancar a sua casa de uma forma mais rígida, você está suscetível a desconfiar das pessoas que te cercam, você está suscetível a não ajudar por medo, a não abrir a porta do seu carro, a janela do seu carro para entregar uma moeda com medo de ser assaltado, a desconfiar, a julgar os irmãos que passam de moto do seu lado, né? Enquanto em países desenvolvidos, vocês já não têm esses preconceitos tão acentuados, porque estes países já passaram por essa fase, né, no pretérito, né, e hoje atingiram um patamar de confiança. A palavra confiança é muito importante na questão da moralidade. Entretanto, vocês que estão estudando para serem seres mais morais, tem uma missão não apenas religiosa, como socioeconômica na construção dessa moralidade. Enquanto vocês não fortalecerem o todo, a fraqueza será o elo mais fraco da corrente. Quando o todo estiver forte, é por isso que chama moral. Não é individual, é coletiva. Pode fazer as perguntas, por favor.
Irmão, partindo do princípio que a moral, né, o exemplo também contribui muito para essa moral, como que a gente vê essa questão dos líderes, corrupção, toda essa influência, essa má influência, né, em países não desenvolvidos como o nosso, por exemplo? Bom, sinto informá-lo que o líder do seu país é o reflexo de você. Ah, mas ele não me representa, mas representa a maioria das pessoas que vivem ao seu redor. Em um mundo democrático, em uma democracia, aquele que está na liderança, na liderança é um representante escolhido pelo povo, pelo irmão seu. Então, essa questão de corrupção ou não, eu vou até inverter a pergunta agora, irmão Rodrigo. Gostaria que você tratasse ela com bastante verdade. Afinal, esse estudo é para a nossa construção moral, não é? Você não acha que em algumas questões do cotidiano você também acaba sendo corrupto? Sim, a resposta é sim. Pois é, foi verdadeiro. E não só você, como todos do mundo de provas e expiações. Seja uma vantagem em querer que meu filho vá melhor na escola, que eu ganhe que eu fure uma fila, que eu tenha o melhor tomate da prateleira. Vamos lembrar do episódio de Chico Xavier, né? Que eu tenha o melhor para mim e para minha família. Eu percebo muito a palavra meu, minha, né? O egoísmo, né? Prevalecendo no mundo de provas e expiações. A cooperação é muito pequena, né? Então, por esse motivo, é necessário que vocês entendam que, independente de quem esteja, né, no poder, se é um, se é outro, não é questões políticas que estão sendo discutidas, mas todos aqueles que estão, em sua grande maioria, estão representando. São pessoas como vocês que seguiram uma carreira política. E a corrupção acontece em outros países também, porque, afinal, a imoralidade acontece em todos os países. Entretanto, em países mais moralizados, ela tem mais dificuldade de propagar-se. E são menos, né, representativas. Então, a moral, ela é o oposto, né, das questões vividas de uma forma conveniente. A moral, ela é bastante delicada para ser desenvolvida. É muito difícil desenvolver-se moralmente, né? Para você se desenvolver moralmente, você precisa abrir mão de muitos benefícios, pensando no coletivo. Um dia, talvez você chegue a poder entrar num trem e pagar o ingresso porque é certo, e não porque alguém te cobra. Como é feito em países europeus. Talvez um dia você possa não ter muros na sua casa, como vocês fazem no Brasil, e ter a certeza que, ao chegar, a casa estará da mesma forma que deixou. Mas para isso é preciso desenvolver o todo. E quando eu digo desenvolver o todo, está aquém de questões políticas. Eu quero deixar isso muito claro aos irmãos. Não é definido, né, pelas questões políticas ou pelas escolhas políticas. É definido pela mudança própria. Porque se eu mudar a forma de criar o meu filho, olha como é curto esse processo. Se eu conseguir construir cidadãos melhores, daqui 40 anos, os corruptos terão falecido, já por uma questão de idade, né? Já terão desencarnado, e os novos estarão prontos para fazer um mundo melhor. Olha que interessante isso, né? Aquilo que parece impossível, que é estabelecido, mas será que eu consigo criar o meu filho de forma moral? Ou será que eu crio ele para vencer? Para ser melhor? Para ser melhor no aspecto material? Para ser melhor no aspecto intelectual? Mas e no moral? Eu sempre digo isso, eu gostaria de repetir. Até gostaria que todos olhassem para mim, porque eu vou fazer um sinal. Dê valores aos seus filhos, não valores. Esses não importam. Porque a pessoa que possui valores morais encontrará uma recompensa muito maior do que essa imediata encontrada nas benesses da matéria. Não tem ouro suficiente que possa valer a pena o sofrimento de uma consciência, meus irmãos.
De quem já desencarnou algumas vezes, né, e viu a sua tela mental, se eu pudesse sugerir algo, é construa o seu império nos valores morais. Esse não perecerá. Alguém mais? Que seja o exemplo, né? Porque não adianta eu querer que a pessoa se moralize se eu não exemplificar em forma de ação. Porque somente as palavras para os nossos filhos não vai educar, porque na realidade eles observam mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Não existe outra. Jesus não ensinou na Terra pelo seu alto nível intelectual ou poder de oratória. Jesus ensinou na Terra passando na pele, servindo-se de exemplo. E exemplo ao ponto de mostrar que a própria crucificação foi um dos maiores ensinamentos que passou para todos, né? A própria crucificação é o reflexo de fazer e dar sem esperar receber e perdoar aquele que fez ou que retribuiu com o mal. Essa é a grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus não está em ele ter nascido um espírito privilegiado, escolhido por Deus perfeito que vive na terra. A grandeza de Jesus está em viver na terra e tornar-se perfeito através dos seus passos. Ser perfeito através da sua caminhada. Até uma curiosidade aqui, o que vocês conhecem de Jesus do 0 aos 30 anos? Alguém arrisca? O que a Bíblia cita e menciona sobre Jesus dos 30 ao 0? Do seu nascimento até os 30 anos. A visita ao templo aos 12 e o nascimento, né? Pois é. A fuga para o Egito, com alguns meses. Pois é, são poucas informações. Entretanto, nesses 3 anos de relatos, hein, fora o que ele fez antes disso, já foi suficiente para mover mais de 2.000 anos de seguidores. Os amigos que estão aí em busca de seguidores na atualidade nas redes sociais, né? Imaginam a dificuldade de fidelizar seguidores por mais de 2.000 anos, como seu exemplo precisou ser sólido, forte e transformador? Pensem nisso. Pode prosseguir, agora eu vou convidar irmão... Pode continuar, irmão Rodrigo. A consciência. A consciência é a comunicação direta de todos os seres pensantes com o seu Criador. É através dela que podemos ter momentos felizes e de tranquilidade para continuar progredindo. Ainda que algo vos desvie moralmente, vossa consciência sempre vos indicará o caminho correto. Como dito anteriormente, abordaremos nesta obra diversos temas, e por mais que alguns sejam de difícil aceitação, treis as respostas na busca em vossa consciência. Pois bem, a consciência, a nossa comunicação direta com o Criador. Meus irmãos, uma das leituras mais difíceis de fazermos é a leitura da nossa consciência. Ela se confunde e se funde com a nossa conveniência, de uma forma avassaladora. Muitas vezes buscamos mecanismos mentais para tentar acreditar que estamos com a nossa consciência tranquila, enquanto, na verdade, estamos com a nossa conveniência em dia. Consultar a consciência, na maioria dos casos, é um processo muito doloroso. É você ver além do seu orgulho, além do seu egoísmo, além da sua vaidade. É você perceber o quão falho você é, o quanto você precisa aprimorar e quais são os aspectos que você precisa aprimorar para atingir o melhor de si. Dúvidas sobre consciência? Reafirmando o que foi dito, até que eu estava lendo capítulos à frente da obra Interminável, né, ainda vem uma frase que eu fiquei com ela na cabeça.
Ela não vem só para cobrar a nossa consciência, mas também para reparar as arestas daquilo que nós fizemos. A consciência, ela é a base da reparação. Vou repetir, importante essa frase. A consciência é a base da reparação. É na consciência que eu identifico aquilo que eu não deveria ter feito ou aquilo que eu fiz de bom. É na consciência que eu solidifico o meu impulso de reparação. Toda a reparação que eu tento realizar, que vem após o arrependimento, passa pela consciência. Não há reparação sem análise de consciência. Ou seja, para que eu possa reparar o mal que eu cometi no pretérito, é necessário que eu esteja com a minha consciência consultada. Não há reparação sem consciência. O arrependimento é o primeiro passo. A reparação é o segundo passo. É por isso que até religiões como o catolicismo fortalecem a questão do arrependimento. E com bastante mérito nisso. Se arrepender é muito importante. E reafirmando aquilo que eu já disse em estudos anteriores, reparar é necessário. Não adianta se arrepender. Você precisa cumprir, né, aquilo que você promoveu. Você precisa colher aquilo que você plantou. Entretanto, não cometer novos erros é a melhor forma de não gerar novos débitos. Você não pode voltar ao passado e fazer um presente diferente, mas você pode mudar o presente e fazer um futuro melhor. A escolha está em cada um. Então, meus irmãos, convido a todos, nesta obra, e na vida principalmente, a consultar as suas consciências. Pois não. Uma dúvida, meu irmão. Eu imagino que o exame de consciência seja um processo que vai sendo melhorado. Como dosar? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e falhas vão ocorrer, né? Como dosar essa consulta sem que nos leve a uma depressão pelas nossas falhas? Bom, se as falhas estão o levando a uma depressão, então a melhor forma é corrigi-las, né? Eu começando a corrigir as minhas falhas a ponto que eu consiga, pelo menos, consultar a minha consciência sem grande trauma. Então, o primeiro ponto é não merecer tanta crítica na própria consciência. E uma forma de abrandar os corações, até uma forma muito consoladora de enxergar, né, é que o simples fato de você estar consultando a sua consciência e querendo melhorar é um grande passo para o progresso. A busca pela melhora através de estudo, instrução, terapia, enfim, seja qual for o seu caminho, é o primeiro passo para o progresso. Ninguém nasce pronto. As pessoas constroem a sua evolução aos poucos. Então não há dose para consulta na consciência, mas há muita dose para o que fazer com aquilo que você teve acesso. Eu posso encarar a dor da minha consulta como martírio, como um flagelo destruidor, ou eu posso encarar como um desafio a ser preenchido. A sugestão que eu dou nessa experiência de erros pretéritos intermináveis, né? A sugestão que eu dou é fracione as questões a serem resolvidas em sua vida, né? Resolva um aspecto, resolva outro, priorize, né? Vá por partes, mas tente resolver o máximo que você puder, principalmente aqueles que afetam a faculdade do amor, né? Aqueles que é falta de amor, que é ausência de fé, os principais, né, no nosso processo evolutivo. Mais alguém? Alfonso? Consciência, eu acho que foi bem falado aí. Ela é uma ótima ferramenta e também um ótimo alicate. Nos aperta, nos espreme de tempos em tempos.
E o bom uso dessa ferramenta, ela vai nos ajudar muito. O difícil é, como o Paulo comentou, como que a gente desenvolve esse bom uso. Eu acho que o senhor foi bem claro em alguns pontos. Eu acho que o estudo da obra vai nos ajudar mais ainda nesse entendimento. Pois é, o mesmo alicate que promove a tortura no corpo humano retira o espinho, né? Então, vamos usar as ferramentas que Deus nos deu de forma positiva, coerente. Nós temos que ter autocobrança, mas não autoflagelo. São coisas distintas, né? Inclusive, existem diversas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois vocês podem consultar, que fala sobre a autoflagelação, né? Sobre o mal que existe em se punir pelos erros cometidos e que nada adianta. Quando você se autopune, além de criar uma nova expiação, um novo erro, né? Você não resolve o erro antigo. Quando você repara, você resolve. Então, este é o processo. Muito bem, Bruna? Pode ler? Pois não, minha irmã, desculpe. Pode perguntar. Eu fiquei só com uma... E para que esse processo aconteça, vai ter a necessidade da vontade, para que a pessoa tenha vontade, para que ocorra o esforço da mudança, né? Eu já estava lendo em outro texto. Sim, sem a vontade, nada acontece, né? A vontade é o primeiro passo aí, né? Esforçar-se para querer, né? O que é o primeiro passo para modificar. O intelecto. O desenvolvimento intelectual é resultado de diversas encarnações de esforço e aprimoramento. Ao passar por diversas experiências erráticas e carnais, o espírito eleva seu intelecto. Muito bem. Então, o intelecto é a sua mochila. É a bagagem que você trouxe de diversas encarnações, construindo, promovendo, aprendendo na pluralidade das existências. Então, você veio ignorante, você veio em família proletária, você veio como escravo, você veio como rei, você veio como mulher, homem, de todas as formas possíveis e desenvolveu as diversas visões, dos diversos ângulos diferentes para tornar-se hoje a sua melhor versão. Então, intelectualmente, olha o trajeto do progresso, né? Olha o que o seu espírito percorreu, desde a fase animal, quando você era um ser ainda instintivo. Antes disso, desde a fase vegetal, quando você já desenvolveu o seu instinto, né, de buscar o sol para a fotossíntese, de buscar a água através das suas raízes, você vem preparando a sua inteligência primitiva para um dia tornar-se a inteligência que você tem hoje. É um acúmulo de bagagens que organicamente pode ser provado. Hoje, cada um de vocês que nos assiste é composto por minerais, os mesmos que estavam na rocha que permitiu o seu desenvolvimento. É composto por água necessária para a sua vida, existência e subsistência. Precisa de ar, como todos os seres do planeta Terra. E possui um intelecto com facilidades, aptidões e dificuldades que nada mais são do que a compilação de tudo aquilo que vocês vivenciaram. Então, o desenvolvimento intelectual é conquistado nas diversas encarnações, tanto vivendo a carne quanto fora dela. Agora, a pergunta é: o que vocês conquistaram até agora foi resultado de esforços passados, mas o que vocês estão fazendo para promover o desenvolvimento nesta encarnação do seu intelecto? Vocês estão estudando o suficiente? Estão instruindo-se? Estão buscando ciência, informação? Estão procurando aprender
saírem melhores do que chegaram? Imprescindível. Pois é. Pode perguntar. Vamos seguir. Nesta obra, pretendemos unir o desenvolvimento intelectual com o moral de cada indivíduo, propiciando assim progressos sociais por consequência. É com esforço, dedicação e vigília que se garante o avanço moral e intelectual de todos. Muito bem, aí entramos naquela questão que nós comentamos tanto da questão social, né? Então, olha como o intelecto também é importante nessa promoção, né? O desenvolvimento intelectual, a busca pelo foco dentro da educação, da formação dos nossos jovens, né? Em todos os aspectos. Olha como nós temos que estar preocupados com o todo. Como espíritos, nós temos que procurar nos desenvolver para desenvolver os demais como verdadeiros professores em nossa vida, aonde tudo aquilo que nós conquistamos, nós repassamos e construímos em outrem. O conhecimento só é útil quando ele é passado para alguém. Quando ele é guardado para si, ele perde a sua utilidade. O conhecimento verdadeiro vem junto com a sabedoria. A sabedoria de saber aplicá-lo. A sabedoria de saber como utilizá-lo. Às vezes construímos uma ferramenta ou descobrimos uma ferramenta para construir a cura. E uma mente tão intelectualizada quanto, porém menos moralizada, pode usá-la para destruição. Então cabe a nós sabermos sempre utilizar as nossas ferramentas para o bem e não para o mal. O véu do esquecimento não prejudicaria um pouco esse processo? Pelo contrário, ele resguarda este processo, né? O véu do esquecimento não tem nada a ver com a sua questão intelectual, tem a ver com a sua questão desta encarnação. Uma vez que você tem o esquecimento, você tem as memórias apagadas, não as habilidades. É por esse motivo, por exemplo, que você explica uma criança, ao ter contato, né, com um instrumento, aos 2, 3 anos, poder tocar com perfeição. Quantos casos na Terra não tem? Algumas crianças que sabem falar com perfeição, novinhas, sem a idade cognitiva para isso. Então, tudo isso são reflexos de conhecimentos anteriores a essa encarnação. Mas é claro, o véu do esquecimento, ele nos traz a necessidade de nos esforçarmos nessa encarnação para resgatarmos as nossas habilidades. Todas as skills adquiridas no pretérito são rebuscadas com o esforço dessa vida. E as novas são desenvolvidas. E geralmente vamos vir em uma nova encarnação para desenvolver os aspectos que nós não temos muita habilidade. Então, se eu sou pós-doutorado em música, eu não preciso vir com a música, eu tenho que ir na literatura, que eu não tenho conhecimento. Se eu sou bom em literatura, eu tenho que vir na matemática, e assim sucessivamente. É isso que causa o indivíduo mais completo possível, né? Vamos imaginar que o nosso objetivo é chegar um dia à perfeição. A perfeição é a combinação de todas as ferramentas bem praticadas, perfeitas. Pois não, irmão Afonso? Bom, desde a primeira obra, foi nos alertado que o desenvolvimento intelectual e científico está bastante avançado para o que a Terra pode ter, porém, o desenvolvimento moral é muito claudicante. O ser humano tem uma dificuldade muito grande no desenvolvimento moral. Mas a gente tem na história vários exemplos, como o maior deles é o próprio Jesus, de pessoas, de indivíduos
que aplicaram bem esse desenvolvimento moral, e nem por isso esse exemplo é seguido para que a gente continue. Agora, esse espírito que conseguiu um desenvolvimento moral elevado, ele necessita retornar à Terra para desenvolver a parte intelectual, ou ele pode desenvolver a parte intelectual no mundo mais evoluído moralmente? É uma pergunta simples que merece uma resposta bastante complexa e completa, irmão Afonso. Bom, em primeiro ponto, quando você diz que é mencionado que a ciência e a Terra está altamente desenvolvida cientificamente e tecnologicamente, eu tenho que discordar, tá? Olhando para os dias atuais, apesar de haverem diversas ferramentas realmente muito evoluídas, as pessoas ainda morrem de enfermidades, não tem a cura de todas, né? O ser humano não foi capaz de encontrar ainda todos os seres vivos da Terra, não conhece, né, a variedade de animais, de vegetais que existem no planeta. O ser humano foi incapaz de explorar 5.000 quilômetros no mar, 5 quilômetros no mar, né? Chegou ali nas Fossas Marianas, chegou lá nas Fossas Marianas a 11 quilômetros, né, que é o ponto mais fundo da Terra, com um submarino, ficou poucos minutos, teve que subir novamente, porque não tem a capacidade de explorar, a tecnologia de explorar. Esteve na Lua uma vez, né? E no espaço algumas vezes, mas pouco conhece da própria atmosfera terrestre, aliás, pouco conhece do núcleo do seu próprio planeta. Então, quando nós falamos altamente desenvolvido, nós temos que considerar que não é tão altamente assim, né? Entretanto, sim, muito desenvolvido, né? Em comparação ao que era no pretérito. Acredito que o mundo desenvolveu em 200 anos muito mais do que ele desenvolveu em 2.000 anos. Isso é natural, né? Conforme os avanços científicos chegaram. Entretanto, se você pensar nessa analogia também, no pretérito as descobertas eram muito mais relevantes, né? Eu descobrir que a Terra não é plana é muito mais importante do que eu descobrir o que fazer, por exemplo, com braço robótico. Né, são questões muito mais relevantes, né? Então, o nível de relevância compensou a deficiência da época. Agora, respondendo a sua pergunta, o espírito deveria, repito, irmão Afonso, deveria ter o seu intelecto compatível à sua moral. Esse seria o cenário ideal, desenvolver intelectualmente e moralmente na mesma proporção. Mas sabemos que isso não acontece. Então, alguns espíritos, sim, mesmo desenvolvidos moralmente, retornam à Terra para desenvolver-se em outros aspectos. Outras, até muitas vezes, desenvolvidos em vários aspectos, retornam à Terra como espíritos missionários, né? Para poder promover o desenvolvimento dos outros. Porque se não tiverem espíritos com capacidades maiores dentro da Terra, como que iria ser promovido o desenvolvimento dos outros? Então você precisa de percussores, né, de missionários, né, espíritos missionários que vêm fazer esse trabalho. Então, não sei se responde sua pergunta. Muito bem. Claro. Meu irmão, ainda hoje nas redes sociais eu estava vendo o caso de uma criança na Itália, acho que Pene, se não me engano, 5 anos, que toca piano com uma facilidade muito grande, músicas complexas de ouvido. Dá para imaginar que ele veio com o intelecto já bastante desenvolvido nessa área. Mas por que ainda isso é uma exceção? É o véu do esquecimento que bloqueia? Não é sempre que o espírito, ao reencarnar, tem a oportunidade de ter contato com aquilo que já desenvolveu. Quantas ferramentas ou habilidades poderosas que vocês possuem e desconhecem porque nunca tiveram a oportunidade de praticar? A segmentação que a vida material te dá te deixa preso em uma espécie de bolha, onde você desenvolve só aquilo que é trilhado. Então,
Então, vou pegar o exemplo da sua vida mesmo. Então, você trabalhou a vida em poucas empresas ou em uma empresa, a vida inteira, desenvolvendo aquela função, e é isso que eu desenvolvi na minha vida. Quer dizer, todo o potencial que eu teria para explorar, de repente eu seria uma pessoa muito boa na questão científica, mas não foi isso que eu estudei. Eu estudei para outra área. Então, como que eu desenvolvo a área que eu não estudei? Então, essas escolhas limitadas que a vida material te obriga a fazer, impede que você tenha contato com muitas questões. Às vezes você tem contato no final da vida, né? Quantas pessoas que, por exemplo, descobrem-se ótimos escritores na terceira idade? Não, preciso escrever, porque é aqui que eu vou conseguir desenvolver as minhas faculdades mais preciosas, né? Então, esse é o processo, irmão Paulo. É por isso, por falta de oportunidade de ter contato, né? E algumas têm a felicidade de ter. Então, são vários fatores, né? Veio com uma bagagem de músico, teve a família incentivando e o esforço de praticar. Aí é claro que desenvolve o melhor de si. Irmão, na condição de pai, né, de pais hoje, cabe a nós, então, provocar esses nossos filhos ainda, né, em evolução para talvez desenvolver outras aptidões? Com certeza, se tiverem a condição para isso, é claro que respeitando o livre-arbítrio da criança e também os limites básicos, né? Você pode e deve incentivá-lo a ter a pluralidade de experiências que puder, né? Porque aí, em uma dessas, ele pode encontrar a sua aptidão. Aliás, existem pesquisas atuais que mostram que uma das maiores causas de frustrações profissionais está na escolha ali pré-vestibular. O jovem chegou, passou sua vida inteira e fala, e agora? O que eu faço? Eu vou fazer... Começa a medicina, não era isso. Não gostei da anatomia. Começa a história, não era isso. Começa aquilo, começa tudo e acaba terminando uma por obrigação social e não faz aquilo que desenvolveu. E aí vai aos 50 anos fazer faculdade para encontrar, né, a sua aptidão e o seu desenvolvimento. E que bom que faz com 50 anos, né? Que bom que tem o ânimo e a disposição de buscar o estudo, entendendo que apesar da matéria existir de forma breve, o conhecimento que adquiriu desenvolverá seu espírito pela eternidade, né? Dúvidas? Pois não? Acredito que levantou sem querer, né? Então, vamos dar seguimento à nossa leitura, por gentileza. Bruna? O amor. O despertar do verdadeiro amor é difícil, todavia é indispensável para nosso crescimento como espíritos. Sem amor, nada seríamos. É através dele que nos é permitido renunciar ao nosso orgulho e egoísmo e desenvolver nossas faculdades mais sublimes. Muito bem. Por que aqui o nosso irmão espiritual mencionou que despertar o verdadeiro amor é difícil? Alguém se arrisca? Porque o verdadeiro amor, ele não impõe, ele liberta, ele é solidário, ele acalenta. Não torna as pessoas propriedades nossas ou aquilo que gostamos como propriedade. Liberta e permite que a pessoa tenha motivos para voltar e fique por querer estar ao nosso lado, não por amarmos demais e sufocarmos. Tenho muitos questionamentos sobre a sua fala. O verdadeiro amor liberta, né? Não impõe. Então você acha que um pai para com uma filha não deve impor limites para a sua criação? Ele não a ama? Sim, mas na medida, não como propriedade, mas na medida que aquela criança necessita. Então a gente tem que saber também dosar isso. Mas Aurélio Augusto, ou melhor, Santo Agostinho, nos ensinou que a medida de amar é amar sem medida. O verdadeiro amor, sem medida. Muito bem, Regiane. Eu gosto da sua coragem. Mas, vamos lá, por favor. Eu gostaria de lembrar Paulo de Tarso. Mesmo que eu fale a língua dos profetas e do homem e não tiver amor, nada serei. É lindo isso, né? Se eu não tiver amor,
eu nada seria. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso nos mostra o quão grande o amor é. Talvez a principal faculdade da evolução. E é a principal lei que Deus nos deixou, a lei do amor. Né? Vamos entender que os mandamentos de Deus estão circundando a questão principal, que é o amor. Olha a importância dessa faculdade. Tem até algumas religiões que defendem Deus é amor. Olha que interessante como isso é profundo e real, né? Deus no nosso conceito e concepção é puro amor, né? Irmã Jéssica? Eu acho que o que a gente falta desenvolver o amor é o amor por todos, por qualquer criatura, que é muito fácil a gente amar nossa família, nossos amigos, pessoas que nós convivemos. O que a gente precisa aprimorar é o amor por todos. Olha, grande parte dos nossos ouvintes aqui discordam da sua fala, que é fácil amar os familiares, viu? Alguns têm mais facilidade em amar os desconhecidos do que os familiares, porque o amor a familiar ele tem que passar pela faculdade da convivência, né? E a convivência mostra não apenas as qualidades, como os defeitos nossos e do outro, né? Então é aí que está. Mas, sim, irmã Jéssica, você está correta. A receita é tentar amar a todos, né? A todos como irmãos, né? Como iguais. Por exemplo, porém, para chegar ao processo de amar a todos, nós precisamos aprender a desenvolver qual amor? O amor próprio. Exatamente. Nós não podemos dar a nada e nem a ninguém aquilo que ainda não possuímos. Gravem isso, meus irmãos. Nós não doamos aquilo que não possuímos. É preciso transbordar o amor para poder doar. Você poderia doar sangue a alguém se tivesse com falta de sangue? Não. Porque você vai a óbito. Então você tem que ter excesso de sangue, ou seja, sangue em abundância para poder doar sangue e criar mais sangue dentro do seu organismo. É o mesmo procedimento. O amor é preciso ser despertado. Pode seguir. Embora possamos evoluir intelectual e moralmente, se não tivermos amor, qual seria a real utilidade de todo esse desenvolvimento? Para que desenvolveríamos intelectualmente, moralmente? Para que conquistaríamos nossos bens materiais, ou nossas conquistas espirituais, se não tivermos o amor? Qual que é a utilidade? Para que serviria todas essas conquistas? O intelecto sem o amor promove o mal. A moralidade sem amor não existe. Eu não consigo ser moral e não amável. Para ser moral, eu tenho que ser amável. As leis morais são construídas através do amor. Então, o amor está na utilidade geral. Querem comentar? Eu concordo com o irmão e eu ia dizer que não existe amor se não for para doar, para doação. Então, não importa se você é altamente desenvolvido intelectualmente e moralmente, mas se você não exemplificar, não doar esse amor. Pois é, doar amor exige ter em abundância. E o primeiro passo para isso é desenvolver o amor, a começar pelo próprio e o amor aos seus irmãos. E para isso você tem que abrir mão daquelas duas faculdadezinhas, né? Aquelas duas características, dois defeitos que foram citados há mais de 160 anos, que é o orgulho e o egoísmo, né? E como é difícil, né? Abrir mão e passar por cima do orgulho e do egoísmo. Mas tenho convicção que com o tempo e desenvolvimento todos conseguirão atingir esse processo. Muito bem, nosso horário está chegando ao fim, vocês conhecem a nossa pontualidade, né? Procuramos respeitar muito o horário de todos os irmãos. Então vou convidar a irmã Rejane a escolher uma outra prece, né? Para poder fazer o encerramento desta noite. Muito bem. A prece número 5, a prece do esforço. Jesus veio à Terra
e nos ensinou a amar. Viveu em sua própria carne o que é perdoar. Diante de tantas dificuldades, o esforço exemplificou-nos. No momento em que uma cruz seus malfeitores perdoou. Aprendemos então que por maior que seja nossa expiação, não há como fracassar quando enxergamos todos como irmãos. Mais importante que esperar a ajuda de Deus aparecer é nos esforçarmos para assim fazermos por merecer. Deus é justo e não punitivo. Não permite que soframos sem um valioso motivo, razão a qual continuamos evoluindo, ainda que nossas escolhas nos tirem do caminho. Pedimos a Deus que nos dê resistência para encararmos nossas provas com competência. E quando as dificuldades aparecerem, que jamais nos esqueçamos de estender a mão a quem amamos, com a certeza de que todo esforço é a peça fundamental de nosso avanço. Obrigado, Jesus, pelos exemplos que nos deixou. Proteja-nos com o seu infinito amor. Muito bem. Assim sendo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e aos irmãos pela paciência. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Que assim seja.